Amados, vamos para a palavra do Senhor. Essa semana Deus falou bastante comigo sobre esse tema, não é? Eu estou lendo um livro chamado Paternidade para as Nações, do apóstolo Luiz Hermínio, e ele tratou disso, dessa questão, né, de influência e referência. E junto com isso veio um testemunho, né, veio um caso que aconteceu no Brasil, de um pastor que está sendo processado porque não permitiu o batismo de um casal homossexual que chegou na igreja, e esse casal processou o pastor, né, e o pastor está sendo processado por isso. E automaticamente, dentro desse contexto todo dessa semana, o Espírito falou muito ao meu espírito sobre isso, né, de qual é a função direta dos filhos de Deus no mundo. Como que os filhos de Deus, qual é a importância de nós sermos, ou termos nos tornado filhos de Deus para este mundo? Porque o fato de nos tornarmos filhos de Deus não é importante ou relevante apenas para nós especificamente. Nós fomos feitos, amém, e fomos eleitos no Senhor. A Bíblia diz isso em 1 Pedro 2,9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, com um propósito. Você foi chamado para um propósito. Há um propósito na sua salvação. Há um propósito na sua eleição, amém? E dentro de 1 Pedro 2,9 diz que esse propósito é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, os filhos de Deus, eles precisam obrigatoriamente exercer influência e se tornar referência para um mundo tão obscurantista como nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa sociedade pós-moderna. Nós vamos tratar de modernidade e pós-modernidade, vamos falar um pouquinho de cosmovisão em relação a isso, amém? E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai tratar exatamente dessa questão, né? Qual é o comportamento, como tem que ser a vida, propriamente a vida dos filhos de Deus, qual a responsabilidade ou a função direta dos filhos de Deus dentro da sociedade. Efésios capítulo 5, versículos número 15 e 16, amém? Pai, mais uma vez nós adentramos em oração diante da Tua presença. Nós entramos na atmosfera profética, Senhor, pedindo mais uma vez que o Senhor venha falar conosco, pedindo mais uma vez que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e tornar os nossos corações acessíveis à Tua vontade, Pai. Nós vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, onde a Tua palavra diz que a criação aguarda com grande anseio a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, vem ministrar a cada filho Teu aqui nesta manhã. Venha nos tirar, Senhor, do comodismo, venha nos tirar da mesmice que nós estamos vivendo, nos confronte com a Tua palavra, para que nós sejamos aquilo que o Senhor desejar que nós sejamos, para que nós alcancemos aquilo que o Senhor deseja que nós alcancemos, para que nós sejamos apenas o que o Senhor quer, e façamos e nos tornemos aquilo que o Senhor deseja de nós. Por isso, Pai, mais uma vez te peço, que todo pensamento seja levado agora cativo à obediência de Cristo, e que a todos nós o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ministra as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, verso 15 e 16 diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos ler mais uma vez? Se você puder, grife esse texto na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer dele. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos,
mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos um conselho e nós temos uma afirmação. O conselho é que nós devemos estar atentos como nós estamos influenciando a sociedade. Como assim, pastor? Amado, todo ser humano, a nossa vida, a nossa história, a construção do nosso caráter, a construção da nossa cultura, ela é totalmente fundamentada e estabelecida em influência. Todos nós recebemos influência direta e indireta, e são essas influências que nós recebemos que determina quem somos, a maneira como vamos viver, amém? E isso, amados, nós, por exemplo, aqui, século 21, ano 2022, nós recebemos uma influência direta, por exemplo, da Revolução Francesa. O que vivemos hoje é resultado do que aconteceu lá atrás, porque, amados, entenda, uma sociedade, ela não nasce, ela é construída, amém? Uma filosofia, um pensamento, ele não é estabelecido do dia para a noite, é algo que é construído. E a maneira como o mundo, a cosmovisão do mundo, pastor, o que é uma cosmovisão? A palavra cosmos significa mundo ou sistema, ok? E visão é a maneira como você enxerga, tem a percepção e absorve informação. Perfeito, pessoal? Então, é a maneira como enxerga, como vê o mundo, como enxerga todas as coisas. E a maneira como nós hoje, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, enxergamos o mundo, ela foi construída gradativamente. Tudo isso começa, amados, essa sociedade que fala de democracia, que fala, né, a questão dos avanços tecnológicos, tudo isso surge na chamada Era Moderna. E a Era Moderna, pasme você ou não, ela nasce no século XVI, pós-Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela teve uma influência direta na sociedade, porque através da Reforma Protestante houve um grande avanço nos estudos. As pessoas começaram a ter acesso às escolas, já não era para um grupo privilegiado, todos começam agora a ter acesso à informação, e com acesso à informação, com acesso à leitura, né, com o desvinculamento ou o rompimento da liderança de uma igreja mãe ou de uma religião que dominava o mundo da época, o mundo medieval, né, ou a idade das trevas da igreja. Com esse rompimento, houve um avanço no conhecimento, um avanço tecnológico. Amém, queridos? Porém, a questão, ela vai começar, a sociedade em si, o mundo em si, ele vai ter uma influência direta, não somente através da Reforma Protestante, mas de várias revoluções que houveram dentro da história do mundo. E uma delas, talvez a mais importante, a que teve mais impacto no mundo, né, foi a Revolução Francesa, que aconteceu, se não me falhar a memória, acho que em 1789, foram 10 anos, de 1789 a 1799, se não me falhar a memória, né, quando houve uma revolução das pessoas contra o governo, contra um sistema monárquico, né, clamando por democracia, clamando para que as pessoas pudessem se tornar um pouco mais acessíveis, ou acessar algumas coisas que era apenas para um grupo seleto de pessoas. Através disso vem a Revolução Industrial, né, vem depois muitas outras revoluções que trouxeram um grande impacto no mundo. Mas a Revolução Francesa, ela trouxe um impacto maior. Por quê? Haviam 3 pilares que fundamentavam a Revolução Francesa, que é conhecida por muitos, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. É isso, Gabriel? Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 pilares, amados, ele não é simplesmente um pensamento de um grupo. Isso é uma filosofia chamada como filosofia iluminista, que teve influência total na sociedade.
Mas a influência iluminista não é apenas trazer a ideia de que todos são iguais, ou de liberdade, entre aspas, ou de comunhão, fraternidade, todo mundo é irmão. A tese, ela pode ser linda, sim ou não? A tese, ela é maravilhosa. Tudo na tese é maravilhoso, queridos. Se você pegar os tipos de pensamentos e filosofias, por exemplo, a filosofia de Karl Marx, que é o precursor do comunismo, por exemplo, do socialismo, e até mesmo as outras, né? Se você pegar todas elas têm, a teoria é a coisa mais linda do mundo. Mas o problema não é a teoria, o problema é a prática. E dentro da prática iluminista, que foi o que fundamentou a Revolução Francesa, havia alguns pontos que eu quero mostrar para você. Os objetivos traçados dentro dessa ideologia era, primeiro, abolir a forma antiga de sociedade, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar usos e costumes e, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre os quais tinha fundado até então o respeito e a obediência. Eu vou ler mais uma vez para você entender qual era exatamente a prática, ou o que se pensava aqueles que aderiram ao movimento da Revolução Francesa, que teve impacto direto no mundo, ok? Vou ler mais uma vez para vocês. Abolir a forma antiga de sociedade. Qual que é a forma antiga de sociedade? Amados, todos nós fazemos parte de um tipo de sociedade. Existe uma diversidade sociológica no mundo. Então você pode perceber que agora, dentro da pós-modernidade, o mundo todo está dividido. Então tem os crentes da igreja A, é assim ou não é? Vê se faz sentido para você. Os crentes da igreja B, os crentes da igreja C. Aí nós temos o grupo que luta pelos direitos da maçã, né? E eles lutam, e todo aquele que vai contra a maçã é maçã, como é que é? É maçanfóbico, né? E tem o grupo que luta pelo direito do cravo, e quem que vai contra o cravo é cravofóbico, né? E o mundo, ele sempre foi dividido em uma diversidade sociológica. Dentro da sociedade antiga, medieval, havia duas classes, que eram os monarcas, que era a elite, e a plebe, que eram os plebeus, que era o povo simples. Era o famoso, dentro de uma linguagem bíblica, quando foi traduzida, por exemplo, a Vulgata Latina, tinha o vulgus, né? Que era o povo vulgar, né? Que era o povo popular. Amém, queridos? Era o povo simprão de tudo, que é nós na fita. Amém? Só para você entender. Depois da Reforma Protestante, logo depois também da Revolução Francesa, começaram a surgir muita diversidade. A diversidade sociológica, as pessoas começaram a dividir em sociedades, várias pessoas, cada um defendendo o seu pensamento, a sua filosofia. Porém, amados, quando nós tratamos aqui da forma antiga, a sociedade antiga, nós estamos falando de um padrão de família. Nós estamos falando de um padrão de sociedade onde o padrão era homem, mulher e a sua prole. Ok, pessoal? Então a ideia ou o fundamento dessa filosofia chamada iluminista, ela tem como principal característica fazer o quê? Ela tem como abolir a antiga sociedade, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os usos e costumes, ou seja, nós vamos mudar o jeito que se veste, nós vamos, empiriquitar o ser humano, e de alguma maneira esvaziar o espírito humano de todas as ideias os quais tinha fundamentado até então o respeito e a obediência. Uau, eles vão mudar o mundo, só que haviam 3 bloqueios para que isso acontecesse. Haviam 3 muralhas sociais ou sociológicas que impedia esse tipo de filosofia ou tipo de pensamento se aprofundar na sociedade. E quais eram esses 3 bloqueios? Família,
escola e igreja. Haviam 3 muralhas para que esse tipo de pensamento ou metodologia de vida avançasse. O primeiro era a família, que é o primeiro habitat social de todo ser humano. E todos nós recebemos diretamente 100% do que nós somos. Nós recebemos da nossa família. Nós recebemos a influência direta da nossa família. Segundo, a escola. Eu ainda sou da época que a professora, ela tinha mais autoridade que a mãe. Porque minha mãe ia na escola e falava, e se ele dá trabalho, pode dar um tapa na orelha dele. Eu lembro da minha mãe falando até hoje. E ai de mim se desrespeitasse um professor. Porque o professor, dentro da escola, ele era alguém reconhecido com respeito. E o professor tinha uma influência direta na vida dos alunos. A escola, ela tem até hoje uma influência direta na vida do ser humano. E o terceiro, a igreja. A igreja, ela sempre exerceu influência direta na vida do ser humano. O que fazer então? Nós vamos derrubar as igrejas? Não. O que a gente vai fazer? Vamos influenciar. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Amados, entre nós, depois que eu comecei a ler algumas coisas, eu li um livro chamado Renascimento dos 7 Montes. Até aconselho você, se você que gosta de fazer leitura, adquira esse livro, né? O Renascimento dos 7 Montes, de John Ellon. Amados, era para a igreja, a reforma protestante, depois da reforma protestante, era para a igreja ter tomado essa terra de assalto e ter plantado o reino de Deus na terra. Mas por que não fizeram? Porque os filhos da luz ainda estão dormindo. Dormiram e ainda estão dormindo. Os 7 montes, para você entender, são as 7 plataformas da sociedade: política, religião, entretenimento, informação, todas as coisas. Era para a igreja, era para os filhos de Deus ter tomado a terra de assalto, no bom sentido, ok? Era para a igreja ter influenciado, assim como a reforma protestante influenciou na sociedade. Era para a igreja ter influenciado o mundo, mas ao contrário. Os anos foram se passando, e após a queda do Muro de Berlim, se me falha a memória, acho que em 1989, nasce a sociedade pós-moderna. A pós-modernidade, acredita-se que, vamos colocar aí, meados de 1950, quando o primeiro computador surgiu no mundo, né? Quando o primeiro computador surgiu no mundo, ali se marca o início da pós-modernidade. Mas a pós-modernidade, ela tem como marca a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, as ações ali, nasce a pós-modernidade, e os ataques a esses 3 pilares da sociedade começaram a acontecer. As igrejas começaram a ser atacadas. As escolas começaram a receber influência direta. E a família está a perigo, recebendo influência direta deste mundo. Faz sentido para você isso, sim ou não? Agora, amados, se eles não podiam destruir, o que vão fazer? Vamos influenciar, porque todo ser humano, amados, ele é resultado de influência. Você é resultado de influência. Eu sou resultado de influência. Nós recebemos a influência direta da família, nós recebemos a influência direta da escola, nós recebemos influência da igreja, nós recebemos influência do amigo. E não apenas recebemos, nós também somos influência. Todo ser humano tem a capacidade de influenciar. Você pode perceber, eu vou pegar aqui o exemplo do pastor Jean com a pastora Melissa. A vida deles, eles tinham um estilo de vida antes do Theo. Mas quando uma pessoa diferente
Vê se faz sentido para você. Quando uma pessoa diferente chegou na família, essa pessoa influenciou totalmente no seu modo de viver. Sim ou não? Faz sentido para você ou não? Então significa que todo ser humano, a partir da sua concepção, ele já exerce influência. Qual que é a influência de um ser humano numa mulher grávida? A mulher vomita, não dorme à noite. O que mais, meninas? Né? Eu estou falando das mais comuns. Se pegasse complicado, então só o sangue. É ou não é, meninas? Porque todo ser humano, a partir da sua concepção, ele já tem uma ação de influência na sociedade. Amém, queridos? A influência é o principal formador do ser humano. Tudo o que somos, nosso comportamento, pensamentos e atitudes, estão relacionadas à influência que recebemos durante toda a nossa existência. Amém? Tudo que nós vamos, todo o nosso comportamento, a maneira como vamos agir, a maneira como vamos evoluindo ou crescendo dentro da nossa história, tudo isso está relacionado com a influência. Tanto a influência que nós exercemos, quanto a influência que recebemos. Amém, amados? Amados, não se assuste, mas até Jesus no seu ministério. Nossa, o pastor está falando muito hoje de filosofia, de sociologia, né, psicologia. Não tem nada a ver isso, querido. Isso é a vida comum. Todos nós vivemos. Até Jesus, para operar no ministério, pastor Wellington, ele operou debaixo de influência. Como assim, pastor? Jesus nunca foi influenciado, ele é Deus. Não, Jesus ele operou por influência. Porque ele disse, eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Entendeu? Ele diz, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz. O que Jesus está falando disso? Influência. Ele estava declarando que o Pai tinha a ação de influência direta no seu ministério, na maneira como ele agia, como ele tratava as pessoas, como ele curava as pessoas. Tudo isso era uma ação direta do Pai, porque ele agia da maneira como ele via o Pai agir. Ele trabalhava da maneira que o Pai trabalhava. Tem um outro texto ainda em João que ele diz, o meu Pai trabalha, por isso que eu trabalho em todo o tempo. Influência. A vida é construída de influência. Você é o que é por causa das influências que você recebeu. Da família, da escola, da igreja, da faculdade. Você pode perceber que essa questão da influência. Eu não sei os adolescentes de hoje, né? Mas eu sou da época, querido, que quando a gente assistiu Power Ranger, o que você queria ser, irmão? Eu não sou da época do Power Ranger, tá, gente? Eu sou da época do Changeman, do Flashman, do Spectreman. Vocês estão dando risada porque vocês são da mesma idade que eu. Vocês ficam tirando sarro de mim só para me passar de velho, mas vocês são velho também. O que mais? Do Black Kamen Rider. Eu sou Jaspion, Shazam. Eu sou novo, gente. Eu sou pós-moderno. Amém, queridos? Perceba como que a questão da informação, o entretenimento, já começa a ter influência nas nossas vidas. Eu lembro do Miguel pequenininho, que ele assistia aquele filme Astro Boy. E um dia ele chegou na minha sogra, ficava com a minha sogra, ele falou, pai, põe fogo no meu... vó, põe fogo no meu pé para mim voar. Né? Porque queria voar. Mas por que ele queria isso? Porque, amados, aquele desenho trouxe influência na vida dele. E até ele chegar numa idade madura e entender que ele botar fogo no pé ele não voa, entendeu? Demorou tempos. Então perceba como tudo é influência. Entretenimento influencia, informação influencia, política influencia diretamente as nossas vidas. Sim ou não, gente?
Todos nós somos resultado de influência. Jesus foi resultado de influência. E qual que é o significado, pastor? O que é influência? Influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou coisa, suscitando-lhe modificações. Nós vamos nos modificando, nós vamos crescendo e, em tese, nós vamos evoluindo na medida em que nós vamos sendo influenciados. Isso faz parte da vida. Todo ser humano é resultado de influência. Você querendo, eu não me deixo influenciar. Ô santarrão, acorda para a vida. Até ser santarrão desse jeito é influência. Até quem sabe aquela pessoa que acha que pode tudo, mas não pode nada? Até esse, para pensar desse jeito, é resultado de influência. Tudo é influência. Agora, amados, vamos para a Bíblia. Vamos tratar agora do nosso ser humano de acordo com a cosmovisão bíblica. Nós vamos enxergar agora, nós já aprendemos que somos resultado de influência. Agora, biblicamente falando, qual é a principal influência que nós recebemos? A influência do pecado. Toda influência secular, todos nós recebemos a influência do pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Quando Pedro fala de legado, ele está falando de uma influência direta, que os costumes e a cultura dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, tetravós, e trisavós, tetravós, todos eles, toda a nossa existência é resultado de uma cultura de influência. Nós recebemos o legado, o costume. Então o pecado, ele é a influência direta dos nossos antepassados a partir de Adão. Por que todo ser humano já nasce pecador? Porque ele já nasce com a influência do pecado. A maldição do pecado, ela já está incutida em nós. Não tem como nós fugirmos disso. Todos somos pecadores. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é irreversível até que Ele venha, porque quando Ele vier, aquilo que é mortal será transformado em imortalidade. Mas enquanto isso não acontece, é irreversível. Todos temos influência direta do pecado em nós. Isso significa que todo o nosso comportamento, tudo que nós nos tornamos ou fazemos, tem influência direta do pecado. Todos somos pecadores. Amém? Agora precisamos entender que não somente o ser humano, todo o mundo, o cosmo, está debaixo da influência do pecado. Em 1 João, o apóstolo João diz que nós, tratando da igreja, falando para a igreja, vocês são de Deus, nós somos de Deus, mas ele faz uma afirmação: o mundo jaz do maligno. Quando ele fala do mundo, ele não está falando do eco. O eco está falando da natureza, não. A criação pertence a Deus. Há um salmo que diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e tudo que nele habita. Toda a criação pertence a Deus, amém, queridos? Toda a criação pertence a Deus. Porém, quando João fala que o mundo jaz do maligno, ele está falando do cosmo, do sistema. O sistema está falando do governo. O mundo está debaixo do governo do maligno. E por que o maligno tem ação direta no governo do mundo? Porque Deus pega aquilo que é dele e entrega para o homem. Salmo 115:16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E o homem, por causa do pecado, ele entrega o governo a Satanás. Então todo governo, tudo que acontece no mundo,
é regido por um ser espiritual que tem total influência no mundo. Agora, não, pastor, mas o mundo é feito de ser humano. Sim, aqui entra a questão. Toda influência secular, ou toda influência do mundo, está relacionado aos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Porque aqueles que vivem na desobediência têm um padrão de vida totalmente contrário ao padrão de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1,18, a partir do versículo 18. Esse é o padrão de vida. Nós vamos entender qual é o padrão de vida do homem que vive em desobediência. E por viver debaixo de desobediência, ele vive debaixo de influência maligna. Ele vive debaixo de uma influência que não está em absolutamente nada relacionada a Deus. Diz assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Olha o que Paulo está dizendo, que há uma ira preparada para todos aqueles, para todos os homens, principalmente por quê? Porque houve uma modificação da verdade de Deus. E aquilo que era para ser verdade de Deus para a vida do homem, se transformou no quê? Em injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homem, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardir de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio,
rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Essa é a influência que o ser humano vive, é a influência de si mesmo. E por causa do pecado, o homem sofre diretamente a ação maligna. Todo o sistema mundial, todo o cosmos, todo o governo que nós vemos no mundo, hoje, ele jaz do maligno. Porém, o maligno, ele opera através de quem? Através dos filhos da desobediência. Ele age nos filhos da desobediência. Por isso, amados, que esse mundo, ele não tem proveito para quem quer ser cristão. Você precisa tomar uma decisão. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você entrega a sua vida a Deus de uma vez por todas, ou você quer viver o mundo, porque os dois não dá. Água com óleo não se mistura. Reino de Deus e reino das trevas não se mistura. Ah, pastor, mas é que eu sou tão bom, eu faço tanta coisa boa. Deixa eu falar para você, lá em Isaías diz que as nossas obras de justiça diante de Deus, por causa do pecado, são como trapos de imundícia. Qual é a influência que tipo de influência está influenciando o cristão deste tempo? Amados, todos nós nascemos de novo em Cristo Jesus, sim ou não? Agora, preste bem atenção, em nosso novo nascimento, nós passamos a receber a influência do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, se você teve uma conversão genuína em Cristo Jesus, você já não sofre mais a influência do mundo, porque você não é governado mais pelo mundo. Nós não somos governados mais pelo pecado. Nós somos governados pelo Espírito. Ou deveríamos ser. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, fala da influência que recebemos do Espírito. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Amados, hoje, por causa do novo nascimento, por causa da nossa regeneração, porque você é um novo homem, porque você é uma nova mulher, porque você é uma nova criação. Levante sua mão, por gentileza, e diga: eu sou uma nova criação. E por que você é uma nova criação? Porque você hoje recebe não a influência do mundo, você recebe a influência do Espírito, que habita em você, que está dentro de você, que está dentro de mim. Isso significa que o cristão, ele é resultado não da influência do mundo. O cristão é resultado da influência do Espírito. A vida cristã tem que ser resultado da influência que o Espírito tem em nós. Agora, qual é a função do Espírito Santo em nós? Qual a influência que o Espírito Santo tem em nós? João 14, 26 diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Ensino é influência, querido. Quando a Cristiane vai na minha casa me ensinar inglês, ela está influenciando a minha vida a falar inglês. Ensino é influência. Então significa que se o Espírito Santo é um ensinador, ele exerce total e plena influência em minha vida.
Mas não somente isso, ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar. Então significa que o cristão, eu estou falando cristão genuíno, eu não estou falando cristão da religiosidade romana. Porque Cristo não é romano. O cristianismo não nasceu em Roma. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é a nossa cosmovisão. O cristianismo é a maneira como nós somos influenciados e vamos influenciar. Isso é cristianismo. O verdadeiro cristão, ele tem a influência direta do Espírito, lhe ensinando, fazendo-lhe lembrar e lhe guiando em toda a verdade. Influência do Espírito. Aquele que nasceu de novo já não vive mais sob a influência do mundo ou do pecado, mas do Espírito. Romanos 8, verso 9 e 10 diz: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Agora, olha a condição que Paulo coloca: se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, amados, eu tremo todas as vezes que eu leio esse texto. Porque, amados, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto, sim ou não? Jesus ensinou isso. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Eu me assombro de pessoas que falam que tem o Espírito de Deus e vive debaixo da influência do mundo. O mundo põe as modinhas e o cristão vai atrás. Ah, porque é normal, nada a ver. Até quando o mundo vai nos influenciar? Adolescentes, jovens, vocês que estão na faculdade, nas escolas, até quando o mundo vai nos influenciar? Versículo 10, porém se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É um mortificar, nós mortificamos as nossas vontades. É fácil? Não é. Por isso que Paulo, em outro texto, ele diz: por causa de Cristo eu esmurro o meu corpo, eu submeto o meu corpo à pressão. Eu não vou fazer o que o meu corpo, a influência do pecado quer, porque eu já não estou debaixo da influência do pecado. Eu preciso estar debaixo da influência do Espírito. Nós cristãos temos o que o mundo não tem. E aqui está a diferença que nós devemos fazer. Aqui está a influência que nós devemos exercer. Eu nem falei de referência ainda, porque eu falei, se eu não sei se consigo acabar essa mensagem hoje. Estou na influência ainda. Sabe por quê? O cristão tem que exercer uma influência diferente onde ele chega? No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, entre amigos. O cristão é diferente. Sabe por quê? Por que ele não é melhor? Infelizmente a religiosidade, ela ensina que nós somos melhores que os outros. Você não é melhor que ninguém. Você é ser humano como qualquer outro. Mas como cristão, você é diferente. Como cristão, nós somos diferentes. Melhores não, diferentes sim. E por que somos diferentes? Porque nós temos o que o mundo não tem. Levante sua mãozinha por gentileza e diga: eu tenho dentro de mim o que outra pessoa fora não tem. O que você tem, querido? João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará em vós. Vamos ler de novo, você não entendeu nada. Eu vou ler de novo. Olha por que você é diferente. Porque você tem alguma coisa diferente em você.
Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Primeiro, você tem alguém que caminha perto de você. Você tem alguém te conduzindo todos os dias. Você tem alguém guiando você todos os dias. Você, querido, pode chorar, mas você chora sabendo que tem alguém andando do seu lado. Você pode sofrer como todo ser humano, mas você sofre sabendo que tem alguém andando perto de você. É diferente. É diferente. Aleluia. Quem é que caminha do meu lado? O Espírito da verdade. Que o mundo, aqueles que estão influenciados pelo mundo, não recebe. Ai, pastor, mas eu sou cristão de berço. Querido, deixa eu falar para você. Você pode ter nascido na religião cristã e nunca ter sido um cristão. Porque mais uma vez eu digo, cristianismo não é a igreja que você vai, é a vida que você vive. É teu estilo de vida. Jesus não é a minha religião. Jesus é o meu alvo. Jesus é o meu objetivo. Jesus é o meu espelho. E eu quero ser o reflexo dele. Isso é a mentalidade de um cristão. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas e vocês? Levante sua mãozinha e diga: Ele vive comigo. Não, eu não ouvi. Fala, Ele vive comigo. E está dentro de mim. Aleluia! Ele está sempre conosco e habita em nós. É isso que te faz cristão. É isso que te faz cristão. E é a influência desse Espírito que você tem que viver. Se de fato nós temos a influência do Espírito em nós, qual é o nosso papel como filho de Deus? Aqui eu vou começar a pregar. Será que eu tenho tempo para pregar? Se de fato, estou parafraseando o que Paulo disse em Romanos 8. Se de fato nós temos a influência, porque, amado, se o Espírito Santo habita em você, você tem a influência dele. Eu nunca vi alguém que diz que tem o Espírito Santo e não recebe a influência do Espírito, principalmente no seu caráter. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, brilhância. O restante é obra da carne. E se a carne ainda fala, significa que o Espírito ainda não está influenciando. Aqui está a questão. Se de fato nós temos a influência do Espírito Santo em nós, qual é o nosso papel como filhos de Deus? Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele vai tratando muitas outras coisas. Mas um dos principais objetivos, ou a principal preocupação de Paulo era com o testemunho do cristão. Paulo, todas as cartas que ele vai escrever, o seu intuito era mostrar à igreja um padrão de vida de excelência. Como cristãos, tanto para a igreja de Corinto, quanto para a igreja de Éfeso, para a igreja da Galácia, Paulo está sempre tratando do estilo de vida do cristão. Fato é que o texto que nós lemos, Paulo ele vai trazer um conselho e uma verdade, uma afirmação. A afirmação de Paulo é que os dias são maus. E Paulo escreveu essa carta provavelmente entre o ano 56 e 60 depois de Cristo, e já estava dizendo: os dias são maus, imagine os nossos. Alô, você está aqui ainda? Deixa eu só voltar no texto. Se Paulo, naquele período quando escreveu essa carta, ele estava fazendo uma afirmação: os dias são maus. Só que por causa dos dias maus, Paulo estava preocupado com algo. Ele está dando um conselho à igreja. Vocês devem estar atentos com o procedimento de vocês. Como está sendo o seu comportamento? Que tipo de influência nós estamos recebendo? O que está influenciando a nossa vida? Porque nós somos resultado de influência. O cristão verdadeiro,
O cristão verdadeiramente nascido de novo não se permite ser influenciado pelo mundo. Estou falando do cristão autêntico, aquele que nasceu de novo. Ele não se permite. Eu não quero. Pastor, nós vemos uma geração, sabe, preocupada com o pecado. Eu faço isso porque não é pecado. Na Bíblia não fala nada que é pecado. Nossa, eu tenho vontade de pegar para a garganta, você não faz ideia, gente. Isso me dá comichão. Não tem nada na Bíblia, não tem nada na Bíblia, é heresia, heresia. Ele não sabe nem que é heresia, está falando que é heresia. Eu não faço porque a Bíblia diz para fazer, e não faço porque a Bíblia não diz para fazer. Por que eu não faço? Porque eu não quero. Eu não vou mais permitir o mundo influenciar a minha vida. Eu não vou mais permitir o mundo influenciar o meu caráter. Eu não vou mais influenciar, eu não me permito mais ser influenciado por coisas externas, porque eu já tenho alguém suficiente que preenche em mim todas as coisas, e Ele vai influenciar a minha vida. Então eu só vou fazer, eu só vou falar, eu só vou viver aquilo que Ele falar e fazer e disser para eu fazer. Para com esse negócio, pastor, fazer isso é pecado. Eu não quero saber, querido. Se você quer fazer, fim seu. Só não venha me perturbar com isso. Ou você recebe a influência do Espírito, ou você recebe a influência do mundo. Quem influencia a sua vida? Porque todo aquele que exerce influência um dia vai se tornar uma referência. Que tipo de referência você vai ser para o mundo? Você vai ser a luz de Cristo, ou você vai ser o espelho das trevas? É você que vai determinar. Chega desse cristianismo barato. Chega desse cristianismo preocupado com o que é pecado. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você não deveria estar preocupado com essas questões. Colossenses 3:1 diz: visto que fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, e não nas coisas da terra. Romanos 12:2 diz: e não vos amoldeis ao sistema mundial. Não tome forma, não seja influenciado, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa tem que ser a minha influência. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus? É isso que Deus tem para mim? É nisso que vai se resumir a minha vida? O cristão que é verdadeiro cristão, ele não se permite ser influenciado pelo mundo, por esse sistema maldito, que está engolindo os nossos jovens, que está engolindo as nossas crianças, e principalmente, gradativamente destruindo a nossa família. E quer que eu fale para você? Daqui uns dias vai estar fechando as nossas igrejas. Aí eu quero ver que tipo de cristão nós vamos ser. Qual a função dos filhos de Deus? Se tornar referência. Porque você tem o que o mundo não tem. Levante a sua mão e diga: eu tenho o que o mundo não tem. Eu recebi o que o mundo nunca recebeu. O que você faz com isso que você recebeu, irmão? Põe na estante e fica de enfeite? Não. Jesus ensinou o que você tem que fazer. Toda pessoa que já recebeu a influência do Espírito se tornou uma influência. Agora, se você é uma influência, você agora precisa se tornar uma referência. Amém? Você já é uma influência. Você tem influência. Então agora você precisa se tornar uma referência. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Deixa eu falar para você, o sal, ele é influência ou é referência? O sal é referência. As irmãs que cozinham bem aí,
né? Estou com vontade de comer uma comida diferente hoje, irmã. Pode me convidar. Estou recebendo no espírito que eu vou receber um convite para o almoço hoje. Estou brincando. Misericórdia não, tá? Não amarra não, irmã. Estou tentando ganhar um almoço de graça na faixa que a outra está amarrando lá atrás. Ô, meu pai da glória, viu? Nem parece profeta, estou brincando, amor. Amém? Você pode colocar o alho, você pode colocar a cebola, eles têm influência. Mas a hora que você coloca o sal... É assim ou não é? Ó, enche até água na boca. Ó. A hora que você bota o sal, ele influencia em tudo. Como diz o Jacan, né? Ele explode do sabor. É assim ou não é, gente? Né? Explode no sabor. Eu nunca vi esse negócio explodir, mas ele fala, né? Explodiu o sabor. Porque o sal exerce toda a influência. O que Jesus vai dizer? Mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É isso que você quer? Ou influência? Eu estou falando agora com cristãos de influência. É isso que você quer? Porque sal que não influencia, sal que não se torna referência não serve para nada. Quer que eu fale a verdade para você? Posso ser bem taxativo? Cristão que não influencia o mundo, querido, não serve para nada. É só mais um religioso na face da terra, que frequenta a igreja 2 vezes por semana, que vai na célula, que vai no encontro de jovens, mas não faz diferença nenhuma. Em casa é um mau marido, uma má esposa. Na escola é um fanfarrão. Na faculdade é um Zé Bota. No serviço é um péssimo exemplo. Que influência, que referência você é? Porque influência você tem. Agora a referência é o que você precisa se tornar. E Jesus disse: vocês são sal, vocês são referência. Agora versículo 14: vós sois a luz do mundo. Amados, luz serve para quê? Para iluminar? Não, para ser referência. Quando você está numa escuridão, quem aqui tem o costume de deixar aquela luzinha? Por que você deixa aquela luz, irmão? Para que quando você se acordar no meio da escuridão, ela seja a sua referência. É para isso ou não é? E quando você tem uma referência, o que acontece? Você vai seguir aonde? Você vai seguir a luz. É assim que acontece lá na sua casa? Ou será que é só lá na Lázaro Camargo de Freitas que acontece? Porque lá nós deixa uma luzinha lá, nós acorda meio, né, meio. A gente segue qual caminho? A gente segue o caminho da luz. Amados, deixa eu falar para você, o mundo não conhece o Espírito Santo que é a luz, mas ele te vê, ele me vê. Nós devemos ser a referência que as pessoas vão enxergar e vai falar assim: eu vou seguir eu vou andar com ele. Está entendendo, querido? Você está entendendo, sim ou não? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Agora preste bem atenção, olha o que Jesus vai dizer: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. O que eu falo para você, querido? Você não se tornou referência para o mundo vir encobrir a sua luz. Amém ou não amém? Ao contrário, coloca-se onde? No velador, no lugar mais alto. E assim ilumina todos os que estão na casa. Agora olha o conselho de Jesus para nós encerrarmos a mensagem. Consegui acabar. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo glorificará a Deus através das nossas vidas. O mundo glorificará a Deus através das nossas vidas. Influência e referência. Qual é o seu papel na sociedade? No seu habitat, na sua diversidade sociológica, no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa,
Você como empresário, você como profissional liberal, qual é a tua influência? Na escola, na faculdade, nas viagens, na praia. Entendeu, querido? Porque você não é cristão só quando você está, até na praia nós somos cristãos. Nós revelamos a luz até no tamanho do biquíni que a gente coloca e a sunga que a gente usa. Você está entendendo, querido? Que influência nós estamos exercendo? 1 Pedro, para concluir, capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Querido, antes você não conhecia, hoje você conhece. Antes você era ignorante. O que é ignorante? É ausência de conhecimento. Hoje você tem conhecimento da verdade. Então não permita mais. Olha o que ele está dizendo: como filho da obediência, você não vive mais em desobediência. Deus olha para você e te chama de filho da obediência. Agora, como filho da obediência, você precisa não permitir mais o mundo trazer influência para você. Em Romanos 8,19 diz: a própria natureza criada, com vívido anseio, aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Amados, toda a criação, até mesmo o eco, porque o eco tem a influência, sofre a influência direta da maldade humana. Sim ou não? Quantas vezes você não entra lá na sua rede social, você vê cachorrinho sendo abandonado, gato sendo abandonado, passarinho sendo roubado para ser vendido, tráfico de animais, desmatamento, tudo isso é a natureza sofrendo. E o que a natureza está clamando? O que a criação está clamando? A criação está clamando. Olha o que, oh aleluia, oh aleluia. Você precisa acordar, amados. Acorda, igreja. A criação aguarda com vívido anseio, com anseio ardente, com algo que chega até doer, aguardando o quê? Que os filhos de Deus se revelem. Tem filho de Deus aqui nesta manhã, pelo amor de Deus? O teu lugar lá, o lugar que você trabalha, está aguardando com anseio a revelação de quem você é. Lá na tua escola, estão aguardando com vívido anseio para ser revelado quem você é. E quem você é? Nós não recebemos antes de qualquer dom, antes de qualquer coisa, nós recebemos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, devemos nos tornar influência para esse mundo. E devemos nos tornar referência para este mundo. Influência e referência. Esse é o papel de nós, filhos de Deus, para este mundo. Se você recebe essa palavra, dê uma oferta de aplausos ao Senhor. Se coloque de pé para nós encerrarmos o culto em nome de Jesus.